Oi, meu nome é Isadora e o nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre o nervo troclear. Nosso grupo é composto por Eduardo Henrique, Isadora Silva, que sou eu, Júlia Santos, Leandro Soares e Rangel da Silva. Vou começar introduzindo esse seminário falando sobre a embriologia do nervo troclear. Tendo uma visão geral sobre a embriologia dos nervos, os 12 pares de nervos cranianos se formam durante a quinta e a sexta semanas gestacionais, onde são subdivididos em três grupos, tendo com base essa divisão, nas suas origens embriológicas. Onde esse nervo troclear, que é um nervo específico, do nosso seminário, ele vai estar inserido, ele vai integrar o grupo dos nervos cranianos eferentes somáticos, onde é originalizado a partir de células localizadas na coluna eferente somática do tronco cerebral, derivadas das placas basais, onde seus axônios eles irão se direcionar para os músculos derivados dos miótomos da cabeça. O que são esses músculos? São grupos de músculos onde são inervados por apenas um nervo. Por sua vez, essas células de colunas eferentes somáticas são organizadas em regiões que são responsáveis pela formação do nervo troclear, situadas na região posterior do mesencéfalo. No fim, do desenvolvimento embrionário, essas células ou fibras nervosas, elas vão ficar dispostas em decussação antes de sair do tronco encefálico, que é o local onde elas estão localizadas, inseridas. Assim, vai se tornar possível que cada ramo do nervo consiga inervar contralateralmente um músculo específico, que vai ser mencionado mais adiante, ao decorrer do seminário. Dando continuidade, nessa introdução geral, eu vou falar também sobre a anatomia do nervo troclear. O nervo troclear, ele é conhecido também como o quarto par de nervos cranianos devido à sua posição na sequência de nervos. Além disso, ele é considerado um menor nervo craniano, apesar de seguir um maior percurso intracraniano, como vai ser visto também mais adiante. As fibras desse nervo, eles se originam na parte dorsal do cérebro, mais específico, no mesencéfalo, na parte dorsal do mesencéfalo, como já foi mencionado. E uma das características interessantes desse nervo é que ele vai cruzar contralateralmente em nível superior do tronco cerebral, ou seja, a raiz que emerge o lado direito do cérebro vai para o lado esquerdo do corpo e vice-versa. E é isso. E aí, pessoal, Rangel novamente, né? Irei aqui dar continuidade e falar um pouquinho sobre a questão do percurso, tá certo? O núcleo do nervo troclear, ele irá enviar fibras, tá certo? Que irão se dividir em aferentes, que serão responsáveis por enviar os estímulos do núcleo troclear para a contração do músculo oblíquo superior, e as eferentes elas vão ser responsáveis por enviar os impulsos proprioceptivos do músculo oblíquo superior para o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo, tá? Então, assim, o curso dessas fibras ela vai ser dividido em quatro trechos. Um vai ser a fascicular, tá certo? Segundo, pré-cavernoso. Terceiro, intracavernoso. E o quarto será o intraorbital, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre cada trecho. Nesse trecho fascicular, os axônios eles vão deixar o núcleo, vão curvar-se, tá, posteriormente em torno do aqueduto cerebral e vão decussar em sua totalidade no véu medular anterior, tá bom? Como a gente está vendo aqui nessa figura. Após isso, tá, eles vão já entrar no trecho pré-cavernoso, tá, que as fibras elas irão deixar dorsalmente o tronco encefálico,
vão curvar-se ao redor dele e vão seguir anteriormente, tá? Se anteriorizando sobre a borda livre do tentório do cerebelo, tá? Então elas vão perfurar a dura mater no canto posterior do teto do seio cavernoso para só depois adentrá-lo, né? E quando adentra, tá certo? Irá ser chamado de intracavernoso, tá bom? Depois que for chamado de intracavernoso, eles vão caminhar, continuar, né, se anteriorizando e só que eles vão vir pela parede lateral do seio cavernoso. Ele vai passar abaixo do nervo locomotor e acima do ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Eles vão subir anteriormente, né, cruzar o nervo locomotor e vão passar através da fissura orbital superior, tá? Acima do lateralmente do anel de Zinn ou no caso anel tendíneo, tá bom? E adentrando assim a órbita. Depois que ele adentra a órbita, ele já começa a ser chamado de trecho intraorbital, tá certo? Nesse trecho, ele será o último, o nervo vai seguir lateralmente aos nervos frontal e lacrimal, tá? E inferiormente a veia oftálmica, até se dividir em forma de leque, tá certo? Então, assim, quando ele se divide, normalmente, tá, ele vai criar de 2 a 4 ramos, né? Existem variações, mas normalmente será isso, tá? Ela vai inervar o músculo oblíquo superior lá na superfície orbital da borda lateral. E com isso vou passar para o próximo colega nosso aí. Olá a todos, meu nome é Júlia e hoje nós vamos explorar a função do nervo troclear, que é um dos nervos cranianos mais fascinantes do nosso sistema nervoso central. Nós vamos entender como ele vai contribuir para o movimento dos olhos e a importância dessa função. Bom, o nervo troclear é o quarto par de nervo craniano. Ele vai ser um nervo motor que tem como principal função controlar o músculo oblíquo superior do olho. Como podemos observar nessa imagem, onde o nervo troclear irá vir e chegar para inervar o músculo oblíquo superior do olho. Para entendermos melhor a função desse nervo, nós temos que entender também sobre o músculo o qual vai ser inervado por ele. O músculo oblíquo superior do olho é o único músculo inervado pelo nervo troclear. Esse músculo está localizado dentro da órbita e circunda o globo ocular completamente, facilitando em seus movimentos em várias direções. A sua função é produzir movimento nos olhos, que dirigem o olhar ínfero lateralmente ao abduzir, rebaixar e realizar a rotação interna do olho. O músculo oblíquo superior está situado na porção medial da órbita, adjacente à sua parede medial, como nós podemos observar também nesta imagem, à disposição deste músculo, para assim entender melhor a sua função. Bom, o nervo troclear, ele tem grande importância e é essencial para a visão e para a percepção do espaço ao nosso redor. Juntamente com outros músculos oculares e nervos cranianos, o nervo troclear coordena o movimento dos olhos, permitindo que eles se movam suavemente em diferentes direções. Bom, para isso, ele vai ter a coordenação com outros nervos oculares, como o nervo oculomotor, o nervo abducente, tudo isso para coordenar o movimento dos olhos. Coordenação essa que vai ser fundamental para garantir que os olhos se movam de forma sincronizada e que possamos ter uma visão clara e nítida. Bom,
Espero que esta breve apresentação tenha sido informativa e que tenha ajudado a entender a importância da função do nervo troclear. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou Leandro e vou dar início ao tópico sobre lesões do nervo troclear, assunto que será concluído pelo colega Eduardo, que irá apresentar um estudo de caso. O nervo troclear é o nervo craniano com menor diâmetro e maior percurso, o que facilita com que ele seja lesionado. As lesões mais frequentes são resultantes de procedimentos cirúrgicos e traumas, e mais raramente ocorre por conta de doença vascular, diabetes ou compressão por tumor. Como já comentamos, a função do nervo troclear é inervar o músculo oblíquo superior. Logo, uma lesão desse nervo levará à paresia desse músculo, comprometendo os movimentos oculares vertical e de adução. Dessa maneira, ao olhar para a frente, o olho afetado fica elevado, enquanto o olho não afetado continua sobre o eixo normal, como podemos ver na figura A à esquerda. Nesta mesma figura, vemos como atua o oblíquo superior em conjunto com o nervo estudado e com a tróclea. Observem que a contração deste músculo impediria a elevação do globo ocular no olhar frontal. Essa diferença de alinhamento aumenta quando o paciente olha para o lado contrário ao do músculo enfraquecido, já que esse músculo é responsável pela adução. Veja na figura B à esquerda que o olho esquerdo, além de se manter elevado, não consegue aduzir tanto quanto o outro, relembrando que a adução é um movimento rotacional para dentro. Por outro lado, quando o paciente olha para o mesmo lado da lesão, a exemplo da figura B direita, o desalinhamento diminui, visto que a abdução não é o papel do músculo oblíquo superior. E ao tentar abaixar e aduzir o olho, como na figura C esquerda, o déficit fica bem explícito, melhorando quando o indivíduo eleva o olho aduzido, como na figura C à direita. A fim de compensar essa distorção, em geral, os pacientes com paresia do músculo oblíquo superior mantêm a cabeça inclinada na direção oposta ao olho afetado. Isso diminui a diplopia, que é a visão duplicada. Esta diminuição ocorre porque, ao inclinar a cabeça para um lado, apontando a orelha para baixo, há uma leve torção do olho na direção oposta, uma contrarrotação ocular, de modo a relaxar o oblíquo superior. Ao inclinar a cabeça para a esquerda, o olho esquerdo sofre torção interna por ação dos músculos reto superior e oblíquo superior. Simultaneamente, o olho direito sofre torção externa por ação dos músculos reto superior direito e oblíquo inferior direito. A elevação proporcionada pelo músculo reto superior é neutralizada pelo abaixamento proporcionado pelo músculo oblíquo superior. Por isso, o olho apenas gira. Já ao inclinar a cabeça para a direita, o olho esquerdo sofre torção externa por ação dos músculos oblíquo inferior e reto inferior, e o músculo oblíquo superior relaxa. É o que vemos na figura D esquerda, em que o olho esquerdo, que é o lado afetado, fica numa posição mais similar ao do olho direito quando a cabeça está inclinada para a direita. Assim, no teste de inclinação da cabeça de Bielchowski, detecta-se que ao inclinar a cabeça ipsilateralmente a lesão, a elevação é máxima, e ao inclinar contralateralmente, a elevação é abolida. Agora vou passar a palavra para o colega Eduardo. Olá, pessoal. Me chamo Eduardo e vou dar prosseguimento aqui à apresentação, tá certo? Então, nós trouxemos um artigo intitulado Paresia do quarto nervo com sinal de Bielchowski positivo, um relato de caso, que traz aí justamente o relato de um paciente do sexo masculino, de 54 anos, com um histórico de um acidente automobilístico que culminou num trauma crânioencefálico, certo? Então, após essa situação, ele desenvolveu uma diplopia, que é a percepção, né, de duas imagens de um único objeto. Como exemplo aí, vocês podem ver essa primeira imagem da mão, certo? E ao exame físico, ele apresentava um quadro mototípico de paresia unilateral do oblíquo superior à esquerda, né, que fica evidenciado pelo sinal de Bielchowski positivo, com a cabeça inclinada sobre o ombro direito. Então, esse sinal de Bielchowski é justamente esse que a gente pode ver na segunda imagem, aqui mais embaixo, né, que ao inclinar a cabeça ocorre essa elevação do globo ocular. Então,
foi realizada a intervenção cirúrgica nesse paciente e após 3 meses ele evoluiu, né, com a ortopropia, que é os olhos alinhados, sem sinal de estrabismo, e a resolução completa da diplopia. Então, a cirurgia funcionou e restando apenas aí um leve desconforto quando ele olhava para a direita. Bom, o nervo troclear, por ter o maior trajeto intracraniano, ele acaba sendo mais suscetível a paresias e a principal causa são esses traumas, né, de quaisquer magnitude, seja de natureza leve ou grave. E em função desse trajeto, após a saída do tronco encefálico, movimentos bruscos da cabeça e consequentemente do encéfalo, eles podem causar o seu estiramento e levar à paralisia do nervo. Então aí a diplopia, ela está entre os principais achados, né, quando falamos de lesão do nervo troclear. E está relacionada aí à hipofunção, né, do músculo oblíquo superior com a consequente hiperfunção relativa do músculo oblíquo inferior, como se houvesse uma compensação, né? E em caso de hipofunção desse músculo, causada por trauma, né, como no quadro do paciente apresentado, a diplopia é um sintoma frequente. E como tentativa de atenuar essa dupla visão, o paciente adota justamente essa posição de inclinação da cabeça para o lado contrário do nervo lesado e o queixo para baixo, evidenciado aí o sinal de Bialchowski. Então, segundo o artigo, a explicação para essa patogenia estaria relacionada ao cruzamento, né, das fibras do nervo troclear no véu medular anterior, sendo o único nervo craniano que possui todas as suas fibras decussando após sair do mesencéfalo. Então, no seu local de decussação, apresenta um nervo com uma estrutura fina, que pode ser facilmente traumatizada após a aplicação de forças externas, como em acidentes automobilísticos, né, que foi o caso do estudo de caso apresentado, do relato apresentado. Então, essa paresia do nervo troclear, por causa traumática, ela é de extrema importância na prática clínica, por ter um bom prognóstico quando precocemente diagnosticada e tratada, como foi o caso aí do paciente que após a cirurgia teve a sua correção aí efetuada, certo? E como tratamento estão disponíveis correções cirúrgicas que podem ser feitas por meio do fortalecimento do músculo, né, do oblíquo superior ou pelo enfraquecimento do oblíquo inferior. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra a nossa apresentação sobre o nervo troclear. Espero que tenha ficado claro o assunto para vocês. E é isso. Obrigado pela atenção e bons estudos.